Jamile tinha apenas 18 anos, mas os olhos que carregava no rosto diziam muito mais que sua certidão de nascimento. Olhos grandes, castanhos e profundos, que testemunharam desde cedo o peso de viver em uma realidade onde beleza era fardo e pobreza sentença. Seu corpo era alvo de olhares, mas nunca de respeito. Sua voz, doce e tímida, era calada pela necessidade. Jamile morava com a mãe doente e o irmão pequeno, em um barraco de um cômodo, no final da Rua 37, onde o teto chorava nos dias de chuva e o chão esquentava demais nos dias de sol. Sua única esperança de sair daquela vida miserável era a bolsa integral que conseguiu em um cursinho comunitário, onde vendia docinhos na porta para juntar trocados. Mas o tempo, implacável, não perdoava a lentidão dos sonhos de quem nasceu sem nada. E foi ali, naquela esquina onde miséria e beleza colidiam todos os dias, que o destino decidiu oferecer um caminho inesperado. Jason. Jason era um homem de 60 anos, que parecia ter saído diretamente de um livro proibido. Cabelos brancos, barba cerrada da mesma cor, um corpo escultural esculpido por décadas de disciplina, cicatrizes emocionais e músculos. Ele era lindo, sim, mas era um lindo que carregava sombras. Um bilionário com o coração trancado atrás de grades de orgulho, solidão e desilusão. 3 casamentos falidos. 3 mulheres que o traíram, manipularam e o lembraram de que nem todo amor vem para ficar. Jason era duro, frio, calculista e, embora o dinheiro o cercasse, a felicidade parecia sempre fugir pelos dedos como areia molhada. Quando ele colocou os olhos em Jamile, não foi por amor, foi por lógica. Precisava de uma esposa para um acordo societário, para manter o controle de uma fusão familiar. Alguém que pudesse estar ao seu lado por contrato, não por sentimento. E Jamile, com sua doçura, beleza pura e necessidade urgente de uma saída, era perfeita para isso. A proposta veio como um terremoto. Jason a procurou no cursinho, acompanhado de sua assistente particular, Doralice, e fez o convite como quem faz uma transação bancária. Direto, seco, impessoal. Casamento, 1 ano, pagamento mensal. Saúde garantida para a mãe dela, estudo para o irmão, um futuro. Em troca, Jamile deveria se casar, se manter discreta, sorridente e cumprir sua função de esposa de fachada. Ela não precisava amar. Na verdade, Jason a preferia sem amor. Esse sentimento o amedrontava mais que qualquer falência. E Jamile, depois de dias em silêncio, aceitou. Não por fraqueza, mas por coragem, por amor à família, por necessidade e talvez por uma intuição que nem ela compreendia ainda. O casamento foi discreto, mas noticiado nos tabloides pela diferença de idade, de classe e de aparência. Enquanto Jamile era chamada de caçadotes, ingênua e pobre coitada, Jason era pintado como um predador velho, egoísta e inconsequente. Mas nenhum dos dois parecia se importar. Ela, porque já tinha ouvido coisa pior na rua. Ele, porque já tinha sido julgado demais para ligar. Eles se casaram em um cartório frio no centro da cidade, sob os olhares irônicos de Dolores, a irmã de Jason, e do arrogante primo dele, Danilo, que deixava claro em cada gesto o nojo que sentia por Jamile. A jovem, mesmo intimidada, ergueu os olhos, firme, com a beleza intacta e a alma ferida, mas não vencida. A lua de mel nunca existiu. Jason voltou direto para o trabalho e entregou a ela um cartão de crédito com um limite altíssimo e um quarto próprio na ala leste da mansão. "Compre o que quiser, só não me incomode", ele disse, sem emoção. Jamile sorriu em silêncio. Era a vida que tinha escolhido, ainda que só por 1 ano. Mas em seu peito, algo começava a se mover, ainda imperceptível, como um vento leve antes da tempestade. E em Jason, por mais que negasse, aquele olhar puro de Jamile, que não cobrava, não julgava, não exigia, começou a bagunçar a ordem fria em que ele havia trancado o próprio coração. A história deles estava apenas começando, e o que parecia um contrato sem alma estava prestes a virar um amor capaz de desafiar o mundo inteiro. Jamile jamais esqueceria o dia em que conheceu Jason de verdade.
Não o nome que estampava colunas empresariais, nem o rosto estampado em revistas de finanças, mas o homem em carne e osso, sentado em uma poltrona de couro caríssimo, com a barba impecável e os olhos cortantes como navalhas. O escritório dele, no topo de um prédio que parecia tocar o céu, era mais silencioso que qualquer igreja que ela já entrara. E ela, vestida com a melhor roupa que conseguiu juntar, uma blusa branca emprestada e uma calça social antiga que a mãe guardava para casos especiais. Sentia-se uma formiga naquele ambiente de mármore, vidro e arrogância. Doralice a conduziu até ele como se estivesse levando um item precioso e frágil. Jason não se levantou, não sorriu. Apenas a olhou de cima a baixo como se estivesse avaliando um quadro, uma peça rara de leilão. O silêncio durou mais do que deveria, até que ele enfim falou com a voz grave e lenta. "Você sabe por que está aqui?" A pergunta ecoou como uma provocação. Jamile respirou fundo, apertou os dedos contra a própria coxa e respondeu com firmeza: "Porque preciso salvar minha família." Jason não esperava isso. Estava acostumado com mulheres que giravam em torno dele como satélites do dinheiro. Jamile não girava. Ela sustentava o próprio peso, mesmo tremendo por dentro. E foi exatamente isso que fez Jason continuar. Ele apresentou a proposta com precisão cirúrgica. Um casamento de conveniência, sem toques, sem beijos, sem expectativa de amor ou prazer. Um contrato, um ano, um favor mútuo. Em troca, ele cobriria todos os custos médicos da mãe dela, financiaria os estudos do irmão mais novo e lhe daria um novo sobrenome, com todas as portas que isso abriria. Jamile ouviu tudo sem piscar. Quando ele terminou, ela apenas perguntou: "E o que o senhor ganha com isso?" Jason sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, quase sarcástico. Poder. Ele precisava mostrar ao conselho de acionistas que estava estável, casado, comprometido com valores familiares, para manter sua posição majoritária na fusão da empresa com os DeLuca, uma família de investidores conservadores. Jason queria manter o controle, e um casamento seria a chave simbólica para isso. Só que ele não confiava em nenhuma mulher que conhecia. E foi então que, vendo Jamile de longe, vendendo doces na porta do cursinho com dignidade e orgulho, pensou: "Essa é a última mulher do mundo que tentaria me enganar." A proposta foi feita. Jason achava que, após isso, ela sumiria, assustada. Mas Jamile, com sua coragem e desespero amarrados no mesmo laço, voltou 2 dias depois com a resposta: "Aceito, mas quero algumas condições." Jason ergueu as sobrancelhas curioso. Jamile pediu que pudesse continuar estudando, mesmo que de forma remota. Queria poder visitar a mãe sempre que possível. E exigia que ele nunca, jamais, a tratasse como uma boneca de vitrine. Jason riu. Era a primeira vez em anos que alguém ousava impor condições a ele. Mas, estranhamente, respeitou cada palavra. A partir daquele momento, um contrato foi redigido. Doralice entregou um documento de 30 páginas, repleto de cláusulas e sigilos. Jamile assinou com a mão trêmula, mas os olhos firmes. Na última página, Jason escreveu seu nome com frieza, mas com um incômodo novo dentro do peito, como se tivesse acabado de dar um passo rumo a algo que não poderia mais controlar. Na saída, Jamile não chorou. Só sentiu um calafrio, como se estivesse prestes a entrar em um mar profundo, escuro, desconhecido. Já não havia mais volta. Nos dias seguintes, a movimentação foi intensa. Estilistas foram contratados. Sua imagem foi moldada para parecer mais madura, mais elegante, mais adequada ao novo posto de esposa de um bilionário. Jamile seguia tudo em silêncio, mas por dentro ainda era a mesma menina que dormia com fome para que a mãe pudesse comer. Já Jason mantinha distância. Preferia não saber o que ela sentia. Era mais fácil fingir que tudo era apenas um negócio. Mas quando chegou o dia do casamento, e ele a viu entrando no cartório com um vestido simples, os cabelos soltos e o olhar puro de quem não devia nada a ninguém, algo dentro dele tremeu. Pela primeira vez em muito tempo, Jason teve medo. Medo de se apegar, medo de amar de novo, medo de não conseguir manter o muro que construiu à sua volta. Mas ainda era cedo demais para isso. A cerimônia foi rápida. Assinaram os papéis.
Receberam os olhares cortantes de Dolores e os comentários venenosos de Danilo, que murmurava que aquilo era uma palhaçada. Jason não reagiu. Jamile tampou os ouvidos por dentro. Quando saíram dali, sob o flash de paparazzis que haviam descoberto o casamento secreto, ela apenas sussurrou: "Pronto. Agora somos marido e mulher." Jason não respondeu. Apenas entrou no carro, acenou para o motorista e disse: "Leve-a para casa. Eu volto à noite." E então, ali no banco de trás, enquanto via a cidade passar pela janela, Jamile sentiu o peso de tudo o que havia aceitado. Mas também sentiu esperança. Talvez, só talvez, por trás daquele homem gelado, houvesse alguém esperando ser amado de verdade. E ela estava prestes a descobrir. A mansão onde Jamile passou a morar era uma construção colossal, cercada por muros altos, jardins milimetricamente podados e um silêncio incômodo que fazia até os passos ecoarem com medo. Lá dentro, cada cômodo parecia ter sido desenhado por arquitetos que nunca souberam o que era um lar. Tudo era funcional, caro e frio. Havia arte nas paredes, mas não havia memória. Tapetes importados, mas não risadas. Cortinas grossas, mas nenhuma janela aberta para o mundo. Foi nesse ambiente de luxo sem alma que Jamile foi recebida por Dolores, a cunhada de Jason, com um sorriso tão falso que poderia ser pendurado como um quadro ao lado dos outros. "A nova Sra. Wallace, imagino," ela disse, com o veneno escorrendo por trás da voz. Jamile apenas assentiu. Ela sabia que teria que enfrentar mais do que olhares tortos. Estava entrando numa guerra invisível. Uma guerra onde ela era vista como invasora, oportunista, ameaça. Jason não a acompanhou no primeiro dia. Deixou que Doralice mostrasse cada espaço da casa, explicou horários de refeições, alertou sobre as câmeras de segurança e, por fim, apontou o quarto onde ela dormiria, na ala leste, o mais distante possível da suíte dele. "Ele é um homem de rotinas rígidas", disse a assistente, tentando soar neutra, mas sem esconder o cuidado. Havia regras, muitas. Jason havia estabelecido, por contrato e por orgulho, limites claros. Nada de intimidade física, a menos que ambos consentissem futuramente. Nada de perguntas pessoais. Nada de entrevistas, aparições públicas sem aprovação prévia ou aproximações com seus parentes mais próximos. "Você será uma esposa silenciosa, mas impecável. É isso que esperam de você", completou Doralice, entregando um caderno com uma agenda de compromissos sociais, treinamentos de etiqueta, aulas de inglês e até acompanhamento psicológico obrigatório. Jamile engoliu tudo em seco. Era como estar entrando em um internato de luxo disfarçado de casamento. Naquela primeira noite, sozinha em seu quarto, Jamile olhou para o teto e pensou em tudo o que havia deixado para trás. O cheiro da casa humilde da mãe, o riso inocente do irmão, a liberdade de poder andar descalça sem ser julgada. Agora, ela dormia em lençóis de 1000 fios, com uma vista milionária da cidade, mas se sentia mais distante de si mesma do que nunca. Jason só apareceu na manhã seguinte, para um café formal no salão principal. Vestia um terno escuro, impecável, barba alinhada, expressão indecifrável. Jamile, sentada do outro lado da mesa longa, como uma ponte entre dois mundos, tentou sorrir. "Bom dia", disse, com delicadeza. Jason apenas assentiu com a cabeça. Tomou um gole de café e mergulhou nos e-mails no tablet. "Você está confortável?" perguntou sem levantar os olhos. "Sim", mentiu ela. "Ótimo", respondeu ele. E o silêncio caiu como um peso de chumbo entre os dois. A rotina foi se moldando nos dias seguintes. Jamile acordava cedo, fazia seus treinos com Dolores ou o personal designado, frequentava as aulas de postura e dicção, assistia às videoaulas para manter os estudos e, de vez em quando, participava de eventos com Jason, sempre como uma presença decorativa, bela, discreta. Jason, por sua vez, mantinha a distância com a precisão de um cirurgião emocional. Não havia toques, não havia afeto, apenas obrigações. Mas, mesmo nessa frieza, algo começou a mudar. Jamile, com sua educação firme, sorriso honesto e postura respeitosa, começou a confundir Jason. Ela não se impunha, mas também não se rebaixava.
Não tentava provocá-lo, mas também não se apagava. Era como um raio de sol discreto entrando pelas janelas fechadas da alma dele. Teimosa, silenciosa, mas inevitável. Em uma noite específica, após um jantar formal com empresários e jornalistas, Jason entrou no escritório e encontrou Jamile lendo um livro sozinha, descalça, sentada no chão ao lado de uma estante. Ela estava tão absorta na leitura que não percebeu a presença dele. Jason ficou ali, parado, observando. Era linda. Jovem, sim, mas com uma alma antiga, carregada de camadas. Quando ela levantou os olhos e o viu, sorriu, espontânea. É sobre mulheres que fingem ser fortes o tempo todo, comentou, fechando o livro. Jason arqueou a sobrancelha. E você finge? Perguntou. Jamile respirou fundo e respondeu. Não, mas às vezes eu gostaria. Aquela resposta, simples, quebrou algo em Jason. Pela primeira vez, ele a viu como mais do que um rosto bonito ou uma solução para os próprios problemas. Viu um ser humano, frágil, forte, profundo. E isso o assustou. A partir daquela noite, algo mudou. Jason começou a reparar mais, nos detalhes. No jeito como Jamile dobrava os guardanapos, na forma como ela tratava os empregados com gentileza, no cuidado com as flores do jardim e, principalmente, no fato de que ela não cobrava nada dele. Jamais pediu atenção, nunca forçou aproximação. E foi isso que começou a mexer com os tijolos do muro que ele levou décadas construindo. Jamile, por sua vez, começou a notar rachaduras naquele homem de pedra, pequenos gestos, uma xícara de chá deixada na mesa para ela, um livro colocado em sua cabeceira, um bilhete com instruções gentis. Jason ainda era frio, sim, mas a frieza agora tinha calor nas entrelinhas. E no silêncio deles, o amor começou a crescer, invisível, tímido, mas cada vez mais inevitável. Naquela noite, os talheres pareciam pesar mais do que o próprio silêncio que pairava sobre a mesa de madeira maciça, cercada por guardanapos dobrados como flores e taças de cristal refletindo uma luz dourada falsa. O jantar com os De Luca não era apenas um evento social. Era um campo minado onde qualquer palavra podia ser usada contra Jamile. A fusão entre a holding de Jason e o império financeiro dos De Luca estava praticamente fechada, mas a presença de Jamile como nova esposa dele havia criado uma tensão insuportável. Dolores, irmã de Jason, fazia questão de lembrar a todos, com sorrisos venenosos, que Jamile era muito jovem para lidar com negócios tão complexos. Já Danilo, o primo arrogante, sequer escondia o desprezo nos olhos. Então foi você quem conquistou o coração do nosso velho lobo? Disse, erguendo a taça em um brinde hipócrita. Jason não reagiu, mas Jamile sentiu o veneno escorrer entre os risos e as taças. Ela estava linda. Um vestido verde esmeralda desenhado por uma estilista francesa, cabelos soltos com ondas suaves, maquiagem leve que realçava sua beleza natural. Mas mesmo coberta de joias e perfumes caros, ela sabia que aos olhos daquela família, continuava sendo a garota pobre que deu o golpe. Os sorrisos eram falsos, as perguntas, armadilhas. Você estudava o quê mesmo? Perguntava uma das filhas de Domênico De Luca, com voz doce e olhar cruel. Biologia, queria ser professora, respondeu Jamile, mantendo o tom firme, apesar do coração acelerado. Oh, que fofo, tão simples, replicava a outra. E então, o riso maldoso se espalhava como fogo sobre papel seco. Jason, até então calado, bateu o garfo no prato. A educação dela é muito mais nobre do que a maioria das pós-graduações de fachada que eu vejo por aqui. A mesa silenciou por um segundo, mas os ataques continuaram disfarçados em ironias sutis. Jamile, no entanto, não abaixou a cabeça. Estava ali por um motivo maior do que orgulho ferido. Ela sabia que, com ou sem respeito, estava conquistando o que antes era impensável: o espaço de uma mulher improvável no meio de gigantes. Quando a sobremesa foi servida, Dolores decidiu atacar onde mais doía: a diferença de idade. Jamile, querida, não é difícil para você viver com alguém tão mais experiente? Digo, 60 anos é quase o dobro da sua idade. Como vocês conversam, por exemplo? A mesa se encheu de risinhos abafados. Jamile respirou fundo, olhou nos olhos de Jason e então respondeu:
com serenidade cortante. Conversamos como duas pessoas maduras que sabem o que querem. Idade não mede caráter nem profundidade. Jason, pela primeira vez na noite, esboçou um sorriso real. E ali, pela primeira vez, Jamile percebeu que tinha poder. Não o poder do dinheiro, nem da influência, mas o poder de não se deixar destruir. Jason enxergou isso também. Aquela menina de 18 anos, que ele havia escolhido por conveniência, estava enfrentando uma sala inteira de tubarões com mais coragem do que muitos dos homens que ele já contratou. Após o jantar, no carro de volta para casa, o silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era denso, cheio de pensamentos não ditos. Jason dirigia com uma expressão tensa, mas os olhos atentos a cada semáforo como se fossem batalhas a vencer. Jamile, do outro lado, segurava a barra do vestido com força, como se aquilo a ancorasse na realidade. Até que ele falou: "Eles não te merecem." Ela virou o rosto surpresa. "Você não precisa agradar ninguém, Jamile, nem a mim." Foi a primeira vez que ele disse o nome dela com aquele tom, sem frieza, sem protocolo, como se de fato estivesse vendo quem ela era, e não apenas o papel que ela representava. Jamile sorriu, e naquele sorriso havia algo novo, um afeto silencioso, um sentimento que, embora ainda em silêncio, começava a nascer entre os dois. Naquela noite, Jamile não foi direto para o quarto. Parou na varanda da mansão, tirou os sapatos e pisou descalça nas pedras frias. Precisava sentir algo real depois de tantas máscaras. Jason a observava de longe, pela janela do escritório, com uma taça de uísque esquecida na mão. Vê-la ali, sozinha, em silêncio, mas de pé, tão forte quanto frágil, mexeu com ele. Pela primeira vez em anos, Jason teve vontade de proteger alguém sem se proteger primeiro. E mesmo sem saber, naquele instante, os dois haviam dado o primeiro passo rumo ao que nenhum contrato jamais poderia prever. O começo de um amor de verdade. O tempo passou devagar nos dias que seguiram o jantar. A mansão de Jason parecia ainda mais quieta, como se absorvesse a tensão que pairava entre os dois moradores que dividiam o mesmo teto, mas não dividiam o mesmo espaço. Jamile seguia sua rotina com disciplina exemplar. Acordava às 6 da manhã, caminhava pelos jardins com um livro na mão, tomava café sozinha em uma das varandas de mármore branco e depois se dedicava aos cursos que agora fazia online. Ela passava horas em frente ao computador, anotando cada detalhe, como se estudar fosse sua forma de manter os pés no chão, enquanto tudo ao redor era feito de vidro e armadilhas. À tarde, cuidava das flores, aquelas que ninguém mais olhava, e à noite, lia até o sono vir. Jason, por sua vez, vivia trancado no escritório, cercado de números, reuniões, contratos e memórias que ele se recusava a revisitar. O encontro com os DeLuca tinha despertado em ambos algo que nenhuma das regras contratuais previa. Um desconforto existencial, como se algo estivesse prestes a mudar. A convivência era feita de silêncios longos, um cruzar de olhares no corredor, uma xícara de chá deixada na mesa, sem bilhete, mas com intenção, um boa noite, murmurando do outro lado da escada. E de repente, os gestos começaram a falar por eles. Jason passou a reparar em detalhes, como Jamile organizava os livros por cor, como ela dobrava os panos da cozinha com cuidado, como sorria para a cozinheira Dona Dalila com uma doçura que ele não via há décadas. Ele, que havia se convencido de que nenhuma mulher era capaz de amar sem pedir algo em troca, começou a se incomodar com o fato de que Jamile não cobrava nada, não perguntava sobre sua vida, não invadia seus espaços. Apenas existia, com dignidade, silêncio e uma beleza que era muito mais do que aparência. Era a alma. Jamile, por outro lado, começou a perceber que Jason não era apenas o homem amargurado que todos pintavam. Ele era educado com os funcionários, discreto em seus gestos, protetor com os que estavam sob seu comando. Não sorria com frequência, mas quando o fazia, raramente, havia verdade. Era o tipo de homem que cuidava calado, que resolvia problemas antes que se tornassem crises. Um homem que construiu impérios, mas que nunca aprendeu a construir pontes com o próprio coração. E talvez fosse exatamente isso que os unia. Ambos estavam presos em realidades que nunca escolheram de fato, mas que aprenderam a suportar.
cada um à sua maneira, em silêncio, em luta. Foi numa noite fria de sexta-feira que a primeira quebra aconteceu. Jason entrou na sala de jantar já vestido com roupas casuais, algo raro, e, em vez de comer no escritório como fazia sempre, sentou-se à mesa, à frente de Jamile. Ela ergueu os olhos, surpresa. "Achei que não jantaria aqui hoje", comentou, tentando manter o tom neutro. "Quis mudar um pouco", ele respondeu. A conversa morreu ali, por segundos longos, até que ele perguntou: "Gosta daqui?" Ela hesitou. "A casa é linda, mas não sei se gosto." Jason encarou o prato por alguns segundos antes de dizer: "Eu também nunca gostei." Foi a primeira vez que compartilharam uma verdade despida, sem filtro, sem pretensão. Apenas um pedaço de honestidade crua. Na mesma noite, Jamile ouviu um barulho vindo do jardim. Jason, sem camisa, suando, socava um saco de treino preso a uma árvore. Os músculos definidos reluziam sob a luz dos refletores, e por um segundo, ela viu não apenas o homem forte, mas o homem quebrado. A cada soco, parecia que ele expurgava as dores do passado. Ela ficou ali, observando em silêncio, sentindo uma compaixão que não conseguia explicar. Queria se aproximar, tocar, perguntar o que doía tanto, mas ainda era cedo, e ela sabia que feridas profundas não se curam com pressa. Na manhã seguinte, quando acordou, encontrou um pequeno buquê de flores do jardim em sua escrivaninha. Sem bilhete, sem assinatura, mas com a delicadeza de um gesto que dizia mais que qualquer palavra. Jamile sorriu sozinha. Era o começo de algo, ainda sem nome, ainda sem forma, mas era real. E enquanto o mundo lá fora continuava julgando, zombando e apostando contra eles, dentro daquela mansão de mármore e silêncio, duas almas começavam a se reconhecer no espelho uma da outra, ainda que não admitissem. O amor, mesmo negado, já morava ali, e não iria embora tão cedo. Foi numa tarde cinzenta, dessas que carregam no ar uma melancolia preguiçosa, que o inesperado aconteceu. A mansão, quase sempre silenciosa como um templo vazio, ecoou um som estrondoso vindo da ala principal, uma mistura de impacto e dor. Jamile correu instintivamente pelas escadas de mármore até encontrar Jason caído no chão, ao pé da escadaria. Seu corpo musculoso e imponente estava inclinado de forma estranha, com a mão pressionando o tornozelo e a expressão contraída num misto de dor física e frustração. Os empregados se aproximaram rapidamente, mas foi Jamile quem agiu com mais firmeza. Ajoelhou-se ao lado dele, tocou seu ombro com uma gentileza inesperada e sussurrou: "Não se mexa. Vamos te ajudar." Jason, orgulhoso como sempre, tentou afastá-la. "Estou bem. Não preciso." Mas a dor o interrompeu. Era evidente que o tornozelo estava comprometido. E pela primeira vez, diante dela, ele não era o bilionário invencível. Era apenas um homem de 60 anos, vulnerável, caído, exposto. Com o apoio de 2 funcionários, ele foi levado até o sofá da sala principal. Jamile não o deixou um segundo sequer. Enquanto Doralice providenciava um médico particular, ela se ajoelhou novamente diante dele, pegou uma almofada e acomodou o pé de Jason com cuidado. A dor ainda estava lá, mas havia algo mais forte no ar, o desconforto de alguém que não estava acostumado a ser cuidado. Jason a observava em silêncio, como se tentasse entender quem era aquela menina que, ao invés de se aproveitar de sua fragilidade, o tratava com uma compaixão que ele mal lembrava que existia. "Você não precisa ficar aqui", murmurou ele, ainda ofegante. "Não é parte do contrato." Jamile ergueu os olhos, firme, e respondeu: "Eu não sou parte de um contrato. Sou parte da sua vida. Pelo menos por agora." Aquilo, dito com tanta clareza e humanidade, desmontou algo dentro dele. Quando o médico chegou e confirmou que o tornozelo estava torcido, com necessidade de repouso absoluto por alguns dias, Jason ficou ainda mais irritado consigo mesmo. Ele odiava parecer fraco, especialmente diante de Jamile. Mas a jovem não o tratou como um homem quebrado. Ao contrário, o tratou como alguém digno de cuidado, paciência e presença. Durante os dias seguintes, foi ela quem o acompanhou, preparando chás calmantes, lendo para ele enquanto descansava, até ajudando a responder alguns e-mails com seu aval. Jamile, com seu jeito simples e firme,
transformou a rotina dele sem pedir nada. Jason, acostumado a mulheres que usavam qualquer fraqueza dele como moeda de troca, não sabia lidar com aquilo. Mas no fundo, em silêncio, começava a se render. Em uma noite particularmente fria, Jason não conseguiu dormir. O tornozelo doía, mas o que mais o incomodava era algo mais profundo. Levantou-se com dificuldade, arrastando a perna, e encontrou Jamile sentada na biblioteca, envolta em uma manta, lendo um livro sob a luz amarelada de um abajur. "Você não deveria estar acordada", ele disse. "Nem você", ela respondeu, sem tirar os olhos da página. Jason se aproximou, sentou-se na poltrona à frente dela e ficou em silêncio, por longos minutos. Até que, num tom quase confessional, disse: "Eu já fui traído tantas vezes, Jamile, que comecei a ver qualquer gesto de carinho como ameaça." Ela fechou o livro devagar e o encarou. "E o que você vê em mim?" Jason hesitou. "Vejo algo que não entendo, que me confunde." Jamile se aproximou, sentou ao lado dele no sofá e disse, com uma doçura firme: "Não precisa entender agora, só precisa sentir." Aquele foi o momento em que a armadura dele começou a rachar de verdade. Jason a olhou como se estivesse enxergando pela primeira vez. E ali, no silêncio daquela sala, sem beijos, sem toques excessivos, mas com uma troca de olhares carregada de emoção contida, algo nasceu entre eles. Um sentimento ainda sem nome, mas impossível de ignorar. Jamile, com sua juventude repleta de maturidade, havia conseguido o que nenhuma mulher rica, experiente ou estrategista conseguiu antes: tocar o coração de Jason sem invadir, amar sem forçar, cuidar sem pedir em troca. E ele, mesmo sem saber como, já estava se apaixonando. Mesmo que ainda tentasse negar, a recuperação de Jason exigia repouso. Mas o que ninguém sabia, talvez nem ele mesmo, era que o verdadeiro processo de cura estava acontecendo por dentro, e não no tornozelo lesionado. Nos dias que se seguiram ao acidente, a presença constante de Jamile foi se tornando tão natural quanto a luz que entrava pela varanda toda manhã. Ela não era invasiva, não fazia perguntas sobre o passado, nem pressionava por nada além de silêncio e cuidado. Com mãos delicadas, preparava os chás exatamente do jeito que ele gostava, mesmo sem nunca ter sido ensinada. Com olhos atentos, ajeitava as almofadas do sofá antes que ele precisasse pedir, e com sua voz calma, lia em voz alta trechos de livros que ele nunca teria escolhido, mas que, inexplicavelmente, o faziam sentir como se estivesse sendo abraçado por dentro. Naquela casa onde o toque sempre foi proibido, evitado ou usado como moeda de poder, o primeiro gesto real veio como um raio numa noite seca. Era uma tarde de domingo. Jason tentava descer alguns degraus sozinho, teimoso como sempre, e acabou apoiando-se mal. O desequilíbrio o fez escorregar de leve, e Jamile, que vinha logo atrás, o segurou com força pelos braços. O impacto não foi forte, mas o susto sim. Quando ela o segurou, com o rosto tão próximo do dele que os narizes quase se tocaram, os olhos de ambos se fixaram por um segundo longo demais para ser apenas reflexo. Jason respirou fundo, o peito subindo e descendo com o esforço contido de manter o controle. Jamile não soltou de imediato, e ali, naquele contato involuntário, sem luxo, sem perfume, sem encenação, algo foi dito em silêncio. O corpo dele, tão acostumado a armaduras, sentiu o calor daquele toque como se fosse fogo. Não de desejo, mas de verdade. "Desculpe, eu só não queria que você caísse", disse ela, com um rubor sincero no rosto. Jason se recompôs, afastou-se com gentileza e respondeu apenas: "Obrigado." Aquilo poderia ter acabado ali. Poderia ter sido apenas um momento de tensão física. Mas a verdade é que desde aquele toque, nada foi como antes. Jason começou a procurá-la com o olhar. Começou a ouvir o som dos passos dela pela casa como quem reconhece uma melodia antiga. Começou a preferir as refeições quando ela estava presente. E passou a notar que seu corpo, tão moldado pelo tempo, pela força e pela disciplina, agora reagia à suavidade de Jamile com uma mistura de paz e inquietação. Jamile, por sua vez, também mudou. Já não via Jason apenas como o homem frio de terno e barba branca.
Começou a notar as mãos calejadas de tanto escrever e lutar. Começou a reparar no jeito como ele fechava os olhos ao respirar fundo, como se lutasse contra 1000 demônios internos. Começou a admirá-lo em silêncio, não pelo dinheiro, não pela posição, mas pela humanidade escondida atrás de camadas e camadas de dor. E passou a desejar, com uma doçura quase infantil, que ele conseguisse confiar nela, mesmo que apenas um pouco. E foi num desses dias, quando ela entrou no escritório com uma bandeja de chá, que Jason falou sem levantar os olhos do notebook. Você já cuidou de mim mais do que qualquer mulher que já esteve na minha vida. A frase ficou suspensa no ar como um segredo revelado sem querer. Jamile, sem saber o que responder, apenas pousou a bandeja e ficou em silêncio. Jason a olhou, e no olhar dele havia um pedido mudo. Fica. E ela ficou. Sentou-se na poltrona ao lado e, sem perceber, começou a contar histórias da infância. Falou de quando vendia doces na escola, da vez que caiu da bicicleta e riu em vez de chorar, do irmão que imitava animais para fazê-la esquecer da fome. Jason ouviu tudo sem interromper. Cada palavra dela era como uma chave abrindo uma porta antiga dentro dele. E quando Jamile, sem perceber, colocou a mão sobre a dele enquanto contava uma dessas lembranças, Jason não recuou. Pela primeira vez, deixou-se tocar sem medo. Naquela noite, não houve beijo, nem confissão, mas houve o início de algo muito maior: confiança. Um amor silencioso, construído não em camas, mas em pequenos gestos, em partilhas inocentes, em uma cumplicidade que nenhuma cláusula de contrato poderia prever. Jason, o homem que prometeu não se apegar, começou a esperar por Jamile em cada instante do dia. E ela, a menina que jurou não se apaixonar, começou a sonhar com ele à noite. A linha que separava o acordo do sentimento havia sido ultrapassada, e agora já não havia volta. O que eles ainda não sabiam é que o passado, por mais bem enterrado que pareça, sempre encontra um jeito de bater à porta. E naquela tarde nublada de terça-feira, foi exatamente isso que aconteceu. Jamile estava no jardim, ajoelhada junto às hortênsias recém-plantadas, quando ouviu o portão principal se abrir com violência incomum. O som dos pneus de um carro de luxo rasgando a entrada silenciosa da mansão chamou a atenção até dos empregados. Jason, que naquele momento finalizava uma reunião por videoconferência, se levantou imediatamente ao ouvir a voz. Uma voz que ele conhecia bem. Uma voz que ele desejava nunca mais ter que encarar. Douglas. Douglas era o ex-marido de Dandara, a segunda esposa de Jason. O homem que, por trás da aparência refinada, havia arruinado negócios, manipulado contratos e quase levado Jason à falência durante um divórcio tóxico que envolveu chantagens, traições e até escândalos na mídia. A presença dele ali, anos depois, era como uma lâmina sendo arrastada por uma ferida que mal havia cicatrizado. E ele não veio sozinho. Trazia em mãos uma pasta de couro e um sorriso cínico. Jason, que surpresa ver que você ainda coleciona esposas jovens. Essa é a nova? Disse ele, encarando Jamile de cima a baixo com um olhar nojento. Jason, num impulso protetor, posicionou-se entre ela e Douglas, como um escudo humano. Não ouse falar dela, disse com voz baixa, mas carregada de fúria. Douglas ignorou o aviso. Caminhou pela sala com a arrogância de quem se acha intocável. Relaxa, Jason. Só vim te lembrar de um pequeno detalhe. Você ainda tem uma pendência judicial comigo. Uma cláusula sobre aquele fundo que investimos juntos. E agora, com essa fusão com os De Luca, eu tenho o timing perfeito para te afundar. De novo. Jason cerrou os punhos. Jamile, sentindo a tensão no ar, se aproximou lentamente. Quer que eu vá? Sussurrou para Jason. Mas ele segurou sua mão discretamente, apertando com firmeza. Fica, disse. Aquilo foi mais que um pedido. Foi uma decisão. Jason nunca deixava ninguém ver seus fantasmas, mas dessa vez decidiu enfrentá-los ao lado dela. Doralice chegou com seguranças e Douglas foi escoltado para fora, não sem antes deixar um envelope com documentos. Nos vemos no tribunal, amorzinho, disse ele, sarcástico. Assim que a porta se fechou, Jason sentou-se no sofá, como se o peso de anos houvesse caído sobre seus ombros outra vez. Jamile ajoelhou-se à frente dele,
segurando seus joelhos com as duas mãos. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Jason abaixou os olhos, emocionado. Eu deveria ter te poupado disso. Ele é perigoso. É capaz de destruir reputações com palavras. E agora, vai te atacar também. Jamile, com a firmeza de quem cresceu enfrentando humilhações todos os dias, respondeu com calma. Não tenho reputação a perder, mas tenho você. E vou te proteger do jeito que puder. Naquela noite, Jason se permitiu contar tudo. Falou da dor do segundo casamento, da forma como Dandara o traiu com Douglas enquanto ainda era sua esposa. Contou sobre as manipulações judiciais, sobre como perdeu milhões tentando provar sua inocência e como aquilo o tornou o homem frio que Jamile conheceu. Eu morri ali, Jamile. A única coisa que sobrou foi o dinheiro. Mas o homem, aquele que sonhava, que acreditava nas pessoas, sumiu. Ela chorou em silêncio enquanto ouvia, e então se aproximou, encostando sua testa na dele, com um gesto mais íntimo do que qualquer beijo. Então deixa eu te ajudar a trazê-lo de volta, sussurrou. Foi o primeiro momento em que Jason chorou de verdade na frente de alguém desde que fora destruído por quem mais amou. E Jamile, ao enxugar as lágrimas dele com os próprios dedos, percebeu que o amor que sentia já não era um amor de admiração, era um amor de entrega. Jason não era apenas o homem que a salvou da miséria. Ele era agora o homem por quem ela se deixaria cair, se necessário. E a partir daquele momento, ela sabia. Estaria com ele, acontecesse o que acontecesse. Porque não era mais sobre contrato, status ou futuro. Era sobre um passado que precisava ser curado. E ela, com toda a sua luz, seria a cura de Jason. Mesmo que o mundo não entendesse, mesmo que todos julgassem, mesmo que isso a machucasse, era amor, puro, inesperado e definitivo. Os dias que seguiram a visita de Douglas foram marcados por um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da indiferença ou da solidão, mas o de algo prestes a acontecer, como o instante que antecede a explosão de uma tempestade no céu. Jason estava mais introspectivo, mas não mais distante. Seus gestos com Jamile haviam mudado. Agora ele a olhava com profundidade, a escutava com genuína atenção, e sua presença era menos como a de um chefe vigiando e mais como a de um homem tentando aprender a sentir de novo. Jamile também havia mudado. Caminhava pela casa com outra postura, com um brilho novo nos olhos. Sabia que, apesar de tudo, estava ganhando o coração de Jason, mas ainda havia algo entre eles que não havia sido atravessado. Algo físico, íntimo, guardado e temido pelos dois. O momento em que seus corpos deixariam de se evitar. E esse momento chegou numa noite chuvosa, quando uma tempestade forte caiu sobre a cidade e a luz da mansão foi cortada. Os geradores haviam falhado temporariamente. Jason, inquieto, desceu até a sala com uma lanterna e encontrou Jamile sentada no sofá, abraçada aos joelhos, à luz de velas. Ela sorriu ao vê-lo. Parece que hoje o destino resolveu nos deixar no escuro, disse, com uma leve ironia. Jason sorriu também, o que ainda era raro, e respondeu, talvez seja no escuro que a gente enxergue melhor. Sentou-se ao lado dela, num silêncio denso, cheio de camadas. A única trilha sonora era o som da chuva batendo no vidro e o próprio respirar dos dois, que parecia se sincronizar aos poucos. Você tem medo de mim? Perguntou Jason, sem encará-la diretamente. Jamile demorou um pouco para responder. Tinha, mas agora tenho medo de mim. Jason se virou, curioso. Por quê? Ela respirou fundo. Porque eu não sei mais fingir. Porque tudo que começou por interesse agora virou amor. A confissão pairou entre eles como um raio cortando o céu escuro. Jason permaneceu imóvel por segundos, até que estendeu a mão e tocou o rosto dela com leveza, como se testasse a realidade daquilo que ouvia. Você não precisa me amar, Jamile, murmurou, com a voz embargada. Eu nunca te pedi isso. Não quero te machucar. Ela segurou sua mão, firme. Mas eu quero. E não me machuca. Me deixa te mostrar que eu te vejo, Jason, com tudo o que você carrega. E mesmo assim, eu fico. O beijo não veio com pressa. Não veio com fome, mas com reverência. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todas as defesas desmoronassem ao mesmo tempo.
Jason assegurou como se estivesse tocando algo sagrado, e Jamile se entregou com a segurança de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Os corpos, tão diferentes em idade, história e cicatrizes, se encontraram numa dança lenta, íntima, verdadeira. Não havia luxúria cega, mas desejo construído com o tempo, com respeito, com emoção. Jason, que há anos não permitia que ninguém o tocasse com ternura, chorou em silêncio ao sentir a pele de Jamile contra a sua. E ela, que havia guardado sua virgindade por medo, por trauma, por proteção, ofereceu-se a ele não por obrigação, mas por escolha. Foi uma noite longa, feita de toques suaves, palavras baixas, mãos entrelaçadas. No quarto de Jason, não havia mais contrato, não havia mais distância. Havia dois seres despidos de tudo, roupas, mágoas, passado, se encontrando de verdade pela primeira vez. Quando amanheceu, Jamile dormia abraçada a ele, com o rosto em seu peito e os dedos ainda entrelaçados aos dele. Jason não dormiu. Passou horas observando o rosto dela sob a luz tímida do dia, tentando entender em que momento havia se apaixonado. Mas a verdade é que o amor havia nascido aos poucos, como raiz subterrânea, e agora florescia, forte, puro e definitivo. O que era íntimo, puro e silencioso foi rasgado pela crueldade do mundo de forma brutal. 2 dias após a noite em que Jason e Jamile se entregaram um ao outro de corpo e alma, a internet foi invadida por um vídeo. Uma gravação sem áudio, extraída de uma câmera de segurança interna, mostrava apenas uma cena rápida. Jason e Jamile entrando no quarto de mãos dadas, sorrindo, como 2 amantes recém-descobertos. O vídeo era curto, sem nudez, sem exposição direta, mas bastou. Bastou para que sites de fofoca, colunistas venenosos e páginas de escárnio viralizassem aquilo como se fosse um escândalo. O bilionário de 60 anos e sua esposa adolescente. Amor ou golpe bem dado? Esse foi o título mais leve que circulou nas primeiras horas. O restante era muito pior. Jamile, que nunca procurou fama, viu seu rosto espalhado por todos os lados. Montagens com frases maldosas, vídeos no TikTok zombando da diferença de idade, acusações de que ela era uma acompanhante de luxo disfarçada de esposa, piadas machistas, memes ofensivos. Tudo isso invadiu sua realidade com a violência de um tapa na alma. Jason, por sua vez, sentiu a raiva que só os homens que amam de verdade conseguem sentir. Não por ele, mas por ela. Pela forma como estavam dilacerando a imagem de uma mulher que jamais fez mal a ninguém. A casa, antes silenciosa, agora vibrava com telefonemas, advogados acionados, jornalistas acampados do lado de fora. Dolores e Danilo, como era de se esperar, usaram o caos como palco. Eu avisei. Ela só queria isso: fama, escândalo e exposição, disse Danilo em uma entrevista que piorou tudo. Jason explodiu. Convocou uma coletiva de imprensa de última hora, algo que jamais fazia. Vestiu um terno preto, chamou os advogados e, de mãos dadas com Jamile, entrou no salão de convenções da Wallace Corp. Centenas de câmeras registraram o momento em que ele subiu no palco, ajustou o microfone e olhou para a multidão com a firmeza de quem não ia mais tolerar ser calado. O vídeo que circula não mostra um escândalo. Mostra o nascimento de um amor verdadeiro. E se vocês não conseguem ver isso, o problema não é nosso, é de vocês. A plateia ficou em silêncio. Jason continuou. Essa mulher ao meu lado não é uma golpista, não é uma vítima, e muito menos um objeto. Ela é minha esposa, a melhor parte da minha vida. E se alguém aqui tiver coragem de falar o contrário, olhando nos meus olhos, estou pronto para ouvir. Foi a primeira vez que Jamile chorou em público. Não de tristeza, mas de emoção. Jason não apenas a defendeu, ele a assumiu, com todas as letras, com todos os riscos, com todas as consequências. Mas, como era de se esperar, o amor incomoda. O vídeo viralizou ainda mais, agora com trechos do discurso e uma nova onda de polarizações. Uns os defendiam como um casal improvável que venceu os clichês. Outros os atacavam ainda mais, acusando Jamile de manipulação emocional.
E quando começaram a vazar fotos antigas da casa humilde onde ela morava, a crueldade se intensificou. Do barraco pro trono, a Cinderela 2025. Era o tipo de comentário que rasgava. Jamile, mesmo tentando ser forte, sentiu o baque. Deixou de sair de casa. Desinstalou os aplicativos. Dormia pouco. Evitava até os empregados da mansão. Jason percebeu. E foi ali, vendo a mulher que ele amava se apagando lentamente, que tomou uma decisão radical. Enviou uma carta aos acionistas, recusando formalmente a fusão com os DeLuca. Abriu mão de bilhões. Não há empresa no mundo que valha mais do que a paz da mulher que eu amo, escreveu. A notícia caiu como uma bomba. Dolores surtou. Danilo ameaçou processá-lo, mas Jason não voltou atrás. Naquela mesma noite, encontrou Jamile sentada sozinha no quarto, olhando a cidade pela janela. Aproximou-se e disse com firmeza: "Você não precisa ser forte sozinha. Eu tô aqui. E se o mundo inteiro quiser nos apedrejar, então vamos sangrar de mãos dadas." Foi ali que Jamile entendeu, com o corpo inteiro, o que era o amor verdadeiro. Não era o toque, nem o desejo, nem os gestos românticos. Era a decisão, a escolha diária, o sacrifício. Jason havia colocado sua fortuna, seu nome, sua estabilidade em jogo, por ela. E naquele instante, sem que ninguém visse, sem aplausos, sem câmeras, ela o abraçou como se nunca mais fosse soltar. Já não importava o que diziam, o que julgavam ou o que viriam a fazer. Eles estavam juntos. E isso, agora, era a única verdade que importava. A pressão sobre o casal havia se tornado insuportável. A cada novo dia, Jason recebia ligações de investidores, diretores, ex-colegas de conselho, todos furiosos, indignados, ameaçadores. A decisão de cancelar a fusão com os DeLuca, embora a mais honrada de sua carreira, havia custado bilhões em ativos e abertamente rompido alianças que ele levou décadas para construir. A Wallace Corp começou a sofrer retaliações silenciosas. Parcerias foram retiradas, contratos suspensos, e a mídia financeira passou a questionar sua sanidade. Os artigos começaram a mudar o tom, de romântico para instável. E Jason, que até então suportava tudo com altivez, começou a ceder. Mas o que mais doía nele não era o que diziam, era o que Jamile sentia. A jovem, que até então lutava para manter sua alegria, começou a definhar. Odiava ser a razão pela qual ele estava perdendo tudo. Odiava ser chamada de fardo, de obstáculo. O que antes era julgamento agora parecia uma tempestade moral lançada sobre ela, como se o simples fato de ter aceitado aquele casamento tivesse quebrado alguma regra invisível do mundo cruel em que viviam. Jason via isso, sentia isso, e pela primeira vez, desde que se apaixonou por Jamile, ele considerou fazer o impensável, deixá-la livre. Passou noites em claro, andando em círculos pelo escritório. Releu o contrato inicial várias vezes, como se tentasse encontrar alguma brecha que justificasse uma saída honrosa. Mas ali não havia mais cláusulas frias. Havia história, lágrimas, amor. Ele se olhava no espelho e se perguntava se não estava sendo egoísta. Se amar alguém, naquele caso, significava deixar ir. Se continuar ao lado dela, naquele ritmo, não acabaria destruindo-a. E então, num fim de tarde triste, Jason a chamou na biblioteca. Jamile entrou com os olhos cansados, sem maquiagem, usando uma blusa larga e o cabelo preso de qualquer jeito. Ainda assim, mais bonita do que nunca aos olhos dele. "Preciso te dizer uma coisa", começou Jason, com a voz embargada. Jamile o encarou com atenção. "Eu te amo. Mais do que já amei qualquer mulher. Mais do que pensei que fosse capaz. Mas não posso mais ser o motivo da sua dor." Ela franziu o senho, confusa. "O que você está dizendo?" Jason engoliu em seco. "Estou pedindo o divórcio. Não porque quero me separar de você, mas porque quero que você seja livre. Livre de mim, dos meus inimigos, do peso do meu nome, da guerra que nunca foi sua." O silêncio foi absoluto. Jamile demorou para reagir. O coração dela, que já vinha fragilizado, sentiu um estalo seco. "Você está me deixando?" perguntou com a voz trêmula. Jason se ajoelhou diante dela, segurou suas mãos e disse: "Não estou te deixando.
Estou te devolvendo a chance de viver sem medo, de sorrir sem pensar em quem vai te apedrejar. Estou te devolvendo a paz, porque amar também é saber a hora de soltar. As lágrimas escorreram do rosto de Jamile como rios rompidos. Ela queria gritar, queria dizer que não precisava de paz se fosse longe dele, que não queria liberdade se fosse sozinha. Mas sabia, no fundo, que aquele gesto, embora cruel, era de um amor gigantesco. O divórcio foi assinado 2 dias depois, sem festa, sem despedidas, sem escândalos. Jason deixou uma carta na cabeceira da cama onde ela dormia. Uma carta com 3 palavras: eu sempre voltarei. Jamile voltou para a casa da mãe. Recomeçou do zero. Tentou voltar a estudar. Tentou sorrir para o irmão. Mas nada era igual. A alma dela estava marcada, costurada por um amor que nenhum tempo ou distância conseguiria apagar. Jason, por sua vez, mergulhou no trabalho com frieza. Tornou-se mais duro do que nunca. Mas toda noite, sem exceção, abria a gaveta onde guardava a aliança de casamento e a segurava na mão, como se aquilo fosse seu único elo com o que restava de sua humanidade. O amor entre eles não havia morrido. Tinha apenas sido posto à prova. Uma prova que só os corações verdadeiramente comprometidos conseguem vencer. Mas ainda era cedo para saber. O mundo achava que aquele amor havia sido enterrado. Mas não sabia que havia algo invisível entre eles. Uma promessa muda, feita com lágrimas, com dor e com esperança. Porque o verdadeiro amor, mesmo quando se separa, não desaparece. Ele só espera o momento certo de renascer. A ausência de Jason era como um eco em tudo. Em casa, o silêncio era mais profundo do que o normal. Na rua, os passos de Jamile pareciam sempre caminhar ao lado de uma ausência que a acompanhava como sombra. Na alma, o vazio que ele deixara não era apenas a falta de um homem. Era a falta de tudo que ela se tornou quando o conheceu. De volta ao subúrbio onde cresceu, os cômodos da antiga casa pareciam menores, mais sufocantes. Sua mãe, embora emocionada com seu retorno, percebia que a filha havia mudado. E o irmãozinho, sempre sorridente, perguntava inocente por que ela não estava mais morando no castelo. Jamile respondia com meias palavras e olhos marejados. Não era o castelo que lhe fazia falta, era o rei e o amor que ela viveu ali dentro. Um amor que o mundo não teve coragem de entender. Ela tentou ocupar o tempo, retomou os estudos, ajudava a cuidar da mãe, voltou a vender doces no ponto de ônibus, mas cada gesto seu trazia em si a lembrança do que viveu ao lado de Jason. Ao preparar um chá, lembrava da forma como ele gostava da água em determinada temperatura. Ao deitar, lembrava do peso do braço dele, envolvendo seu corpo com gentileza. Ao andar na rua, ouvia comentários maldosos, ainda ecoando os escândalos, e abaixava os olhos com a força de quem já não precisa se explicar. Não era vergonha, era cansaço. Cansaço de um mundo que não sabe olhar o amor quando ele não se encaixa nas vitrines do que é considerado normal. Jason, por sua vez, não a esquecia um só instante. A mansão parecia mais vazia do que nunca. Os empregados andavam calados, como se respeitassem um luto silencioso. Doralice tentou 1 ou 2 vezes tocar no assunto, mas Jason a silenciava com um olhar. Voltou a treinar obsessivamente, como se pudesse suar a dor. Dormia pouco, comia menos, mas trabalhava dobrado, tentando proteger o império que quase ruíra por causa de um sentimento que ele já não conseguia negar. Amava Jamile mais do que qualquer coisa que já tivera na vida. E por mais que tivesse feito o certo ao libertá-la, não conseguia deixar de se perguntar se o certo não foi, dessa vez, o pior erro da sua vida. O tempo passou. 1 mês, 2, 3. As notícias esfriaram. Os sites mudaram de escândalo. O mundo seguiu em frente. Mas Jason e Jamile continuaram congelados naquela decisão, até que algo os fez tremer novamente. Jamile começou a passar mal com frequência. Enjoo matinal, sensibilidade extrema, tonturas. No início, achou que fosse o estresse, mas então um detalhe se impôs como um sopro divino no meio da tempestade: o atraso do ciclo menstrual. Fez um teste, deu positivo, fez outro, confirmado. Jamile estava grávida, do homem que ela amava, do homem que havia tentado libertá-la.
mas agora carregava dentro de si uma vida que era metade sua e metade dele. O mundo girou sob seus pés. Chorou, tremeu, sorriu e se desesperou, tudo ao mesmo tempo. Mas havia uma certeza dentro de si. Aquele filho era fruto de um amor tão verdadeiro que nenhuma maldade do mundo poderia apagar. Ela não sabia o que fazer, não sabia como contar. Tinha medo da reação de Jason, medo de trazer de volta toda a dor, toda a exposição, toda a ferida que mal havia cicatrizado. Mas ao mesmo tempo, sabia que aquela criança era a resposta silenciosa de um universo que, mesmo cruel, às vezes oferecia milagres. Jamile escreveu uma carta, não para implorar, nem para buscar consolo, mas para dizer a verdade. Escreveu com calma, com lágrimas, com amor. Contou sobre os sintomas, os exames, o que sentia. Contou que não esperava nada, que não exigia nada, que só queria que ele soubesse. Que o fruto daquela única noite de amor não era um erro, era um dom, era uma vida. Dobrou o papel com cuidado, colocou dentro de um envelope branco e entregou a Doralice, sem saber se seria lido, respondido ou ignorado. Jason recebeu a carta no meio de uma reunião. Reconheceu o nome no remetente e congelou. Leu ali mesmo, no silêncio de um salão de vidro, diante de homens engravatados que falavam de lucros e estratégias. E ao terminar de ler, não disse nada. Apenas levantou, saiu da sala, pegou o carro e dirigiu sem pensar, com o coração batendo mais forte do que em qualquer momento de sua vida. Ele sabia onde ela morava, sabia o caminho, e agora sabia também que precisava voltar. Jason dirigiu em silêncio, com os olhos fixos na estrada, mas o pensamento voando para muito além das faixas de asfalto que rasgavam a cidade. A carta ainda estava em sua mão, amassada pelo suor dos dedos, marcada pelo peso das palavras que mudariam tudo. Você vai ser pai. 3 palavras, mas com o impacto de um trovão em um céu que ele pensava já ter desabado por completo. E no final da carta, havia mais do que uma revelação. Havia uma despedida. Eu nunca te mereci, Jason. E não quero que esse filho cresça como uma dívida. Ele não será sua obrigação. Será meu milagre e sua liberdade. Ao ler essas últimas linhas, algo dentro dele se partiu com uma fúria surda, porque pela primeira vez, Jason entendeu que Jamile nunca quis tirar nada dele. Só havia dado amor, cuidado, perdão. E agora, uma vida. Quando o carro estacionou em frente à casa simples onde ela morava, Jason não desceu de imediato. Ficou ali, observando a fachada sem reboco, o portão de ferro rangendo com o vento, e lembrou da primeira vez que a viu, vendendo doces no cursinho, com um sorriso tímido e uma dignidade que nenhum luxo poderia apagar. Respirou fundo, ajeitou a camisa e caminhou até a porta. Bateu 2 vezes. Silêncio. Bateu de novo, até que a mãe de Jamile apareceu. Os olhos da mulher, marcados pelo tempo e pela dor, se arregalaram ao vê-lo. Ela saiu, disse com hesitação. Jason sentiu o coração parar. Para onde? A mulher olhou para o envelope na mão dele e respondeu. Para o hospital. O sangue de Jason gelou. Em segundos, ele estava de volta ao carro. Dirigiu como se a estrada fosse uma linha de vida. Ao chegar no hospital, foi direto para a recepção. Jamil, Wallace, ela deu entrada aqui? A atendente digitou algo, ergueu os olhos e assentiu. Está em observação. Hemorragia leve. Estresse emocional. Jason fechou os olhos por um segundo. A dor subiu do estômago até a garganta. Correu pelos corredores até encontrar o quarto. E quando abriu a porta, a viu. Pálida, deitada, com uma expressão cansada, mas ainda assim, linda. Ao lado da cama, segurando sua mão, estava Dona Dálila, a cozinheira da mansão que havia mantido contato com Jamile às escondidas. Jamile virou o rosto lentamente. Quando viu Jason, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ela não disse nada, apenas o olhou. E aquele olhar dizia tudo. Surpresa, medo, culpa, saudade. Jason caminhou até ela, ajoelhou-se ao lado da cama, segurou sua mão com força e sussurrou. Você não me tirou nada. Você me devolveu tudo. Ela começou a chorar, o corpo tremendo de emoção.
Ele beijou sua mão, suas lágrimas, sua testa. Não diga mais que não me merece. Eu é que não te merecia. Mas se você ainda me quiser, se ainda houver espaço para mim nesse futuro, então me deixa lutar por vocês. Jamile mal conseguia falar, tamanha era a comoção. Mas entre soluços murmurou: por que voltou, Jason? E ele respondeu com a voz embargada: porque não dá para respirar sabendo que você tá sofrendo sozinha. Porque esse filho é parte de nós. Porque eu te amo, Jamile. Não por obrigação, não por contrato, mas porque você me curou. E eu só quero passar o resto da minha vida te cuidando de volta. O médico entrou e interrompeu com um sorriso leve. Ela está fora de risco, mas precisa de repouso absoluto. O bebê está bem, só precisa de paz. Jason assentiu, com os olhos ainda úmidos. E naquele momento, algo mudou para sempre. Ele não era mais o bilionário endurecido, orgulhoso e machucado. Era apenas um homem, finalmente entregue, finalmente vulnerável, finalmente completo. E ela, mesmo fraca, soube que ele estava ali para ficar. A recuperação de Jamile foi lenta, mas firme. Jason fez questão de acompanhá-la em cada etapa, transformando a mansão silenciosa, antes palco de solidão e orgulho, num verdadeiro lar. Os dias se tornaram suaves. Ela agora lia em voz alta para ele nas manhãs. Ele preparava café para ela nas noites. E juntos planejavam o quarto do bebê que viria. Mas do lado de fora dos portões dourados, o mundo ainda ardia em fogo e julgamento. A Wallace Corp estava sob ataque judicial. Douglas, o ex-marido de Dandara, havia reativado antigas ações na justiça com provas forjadas, incluindo um suposto desvio de verba que envolvia transações manipuladas no nome de Jason. A acusação era grave: fraude corporativa. E o objetivo era claro: destruir Jason. E o momento, cruelmente calculado, justo quando ele havia encontrado redenção ao lado da mulher que amava. Os advogados estavam céticos. Precisamos de uma defesa agressiva, diziam. Alguém que comprove o caráter dele diante da sociedade. Mas a única que poderia fazer isso é a esposa. Jason recusou. Jamais vou colocar a Jamile de novo no tribunal do mundo. Mas Jamile, ao ouvir aquilo, interrompeu com um olhar sereno e a voz inabalável. Então, eu mesma me coloco. Jason tentou impedir, mas ela foi firme. Você já sacrificou tudo por mim. Agora é minha vez de lutar por você. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. A mídia fazia fila na porta. Os flashes não paravam, e colunistas esperavam ansiosos para transformar cada detalhe num espetáculo. Mas quando Jamile entrou na sala, grávida, altiva, de vestido simples e olhos firmes, o murmúrio cessou. Sua presença era um silêncio gritante. Ao ser chamada para depor, ela subiu ao púlpito como quem sobe ao cadafalso, mas com a dignidade de uma rainha. E quando o juiz lhe perguntou se estava ali por obrigação, ela respondeu: estou aqui por amor e por justiça. Durante 40 minutos, Jamile contou sua história, desde o dia em que conheceu Jason, até a carta que escreveu acreditando estar se despedindo. Falou do contrato, da distância, do orgulho dele, mas também da compaixão que viu escondida nos gestos mais sutis. Relatou, com detalhes, como ele abriu mão de bilhões por ela, como abdicou da fusão mais importante de sua carreira, apenas para que ela tivesse paz. Jason Wallace não é um homem perfeito, mas é o mais íntegro que eu já conheci. Se houve crime aqui, foi o mundo tentando criminalizar o amor entre uma mulher pobre e um homem mais velho. E se hoje ele está sendo julgado, é por ter amado alguém que o mundo não acha digna. Eu sou essa mulher, e digo com orgulho: ele me salvou. Agora é minha vez de salvá-lo. A sala permaneceu muda. Nem mesmo os advogados de acusação conseguiram articular uma resposta imediata. O juiz agradeceu o depoimento e pediu recesso. Do lado de fora, a multidão aguardava. Jason, que ouvira tudo com os olhos marejados, se aproximou dela assim que ela saiu da sala e disse apenas: você mudou minha história. E ela respondeu: você me ensinou o que é amar de verdade. Horas depois, veio a sentença. Jason Wallace estava livre de todas as acusações. O juiz declarou que não havia provas suficientes e que o processo demonstrava
evidente má-fé da parte acusadora, motivada por interesses pessoais e vingança emocional. Douglas foi multado e processado por difamação. E naquele momento, quando a notícia se espalhou, algo inesperado aconteceu. O público, antes cruel, começou a mudar de tom. Os vídeos do depoimento de Jamil viralizaram. Frases como "o amor venceu", "um bilionário capaz de amar de verdade", "ela não era oportunista, era heroína", começaram a surgir nas redes. Pela primeira vez, Jason e Jamil foram vistos não como aberração, mas como exemplo. E mesmo que ainda houvesse quem zombasse, quem julgasse, quem se incomodasse, já não importava. Eles haviam vencido, juntos, de mãos dadas, contra o mundo. O céu estava límpido, o ar leve como há muito tempo não se sentia, e as flores pareciam desabrochar mais cedo naquela manhã, que sem exagero algum, marcaria o renascimento de duas vidas. O tempo havia passado. Não muito, mas o suficiente para curar feridas que pareciam incuráveis. Jason e Jamil estavam de volta à mansão, mas ela já não era mais a fortaleza de mármore fria que os separava em corredores distantes. Agora, cada cômodo tinha cor, cheiro de flores, risadas discretas e sons de passos que vinham de dois corações em perfeita sintonia. A casa onde antes morava a solidão, agora respirava amor. O bebê estava prestes a nascer. Jamil, com o ventre já bem arredondado, caminhava com calma pelos corredores onde antes se sentia observada e julgada. Agora era reverenciada. Os funcionários, antes tensos, agora a tratavam com admiração genuína. Doralice, que sempre foi contida, agora a chamava de "minha menina". Jason, por sua vez, parecia outro homem. Embora o corpo ainda exibisse o vigor e a imponência de sempre, seus olhos estavam mais calmos, os gestos mais suaves. O orgulho ainda estava ali, mas agora era canalizado para proteger, não para afastar. Ele não só assumira o amor por Jamil publicamente. Ele o viveu com intensidade, todos os dias, como quem entende que o verdadeiro luxo da vida não é o que se compra, mas o que se sente. Foi então que Jason tomou a decisão final: pedir Jamil em casamento. De verdade, sem contrato, sem interesses, sem cláusulas frias. Um pedido movido apenas pelo amor que floresceu na adversidade. Ele preparou tudo em segredo, no jardim da mansão, entre as hortênsias que ela mesma plantou. Montou um altar simples, com fotos deles, flores colhidas por suas mãos e uma trilha sonora com a música favorita de Jamil, aquela que ela cantava baixinho nas noites em que acreditava estar sozinha. Quando ela saiu no quintal e viu tudo aquilo, os olhos se encheram de lágrimas. Jason, com um terno azul escuro e um sorriso que só ela conhecia, ajoelhou-se, mesmo com o tornozelo ainda sensível, e disse: "Agora eu te peço por amor, casa comigo de novo? Como minha mulher, como mãe do meu filho, como o amor da minha vida." Jamil chorava sem controle, mas com o rosto mais iluminado que jamais se viu. "Sim", disse, rindo entre lágrimas. "Sim, 1000 vezes." E assim, sob o céu que agora os abençoava, diante de poucos convidados, apenas os verdadeiros, Dona Dálila, Doralice, o irmãozinho de Jamil e alguns poucos amigos fiéis, eles se casaram, de verdade, sem flashes, sem manchetes, sem medo. Meses depois, nasceu David, nome escolhido por Jason em homenagem ao pai que lhe ensinou que homens de verdade choram, cuidam e recomeçam. Jason segurou o filho nos braços como se fosse o troféu da luta mais importante de sua vida, e naquele instante compreendeu que tudo o que perdeu ao longo dos anos, dinheiro, status, amizades falsas, era irrelevante perto do que agora possuía: uma família, uma mulher que o amava não pelo que ele tinha, mas por quem ele era, e um filho que carregava, em seu primeiro choro, a certeza de que o amor, quando verdadeiro, sobrevive a tudo. Anos depois, Jason e Jamil fundariam juntos uma empresa de reformas e construções, onde contratavam jovens de comunidades carentes para oferecer formação e trabalho digno. A empresa cresceu, tornou-se referência, não apenas pela excelência, mas pelo propósito. E Jamil, aquela menina de 18 anos chamada de oportunista,
Hoje dava palestras sobre dignidade, força e amor. Sempre ao lado de Jason. Sempre com o filho nos braços. Sempre com os olhos brilhando como no primeiro dia. Porque quando o amor é real, ele não só vence, ele cura, ele transforma, ele recomeça e ele permanece.